Boa noite. A palestra de hoje tem o título Provas Decisivas. E essa palestra, ela foi retirada do livro O Espírito da Verdade. Esse livro é um livro de Chico Xavier e Valdo Vieira, que tem mensagens de espíritos diversos. E essa mensagem, então, como diz o título, vem falando de provas decisivas. Quem é que nunca passou por uma prova decisiva? Quem é que não passou por um momento de grande turbulência, um momento de desespero, um momento em que se sente perdido, em que sente que perdeu o chão? O desespero é total, a angústia é total e a pessoa realmente fica completamente perdida. Então, o texto de hoje fala justamente disso, provas decisivas. Quem nunca passou por uma perda irreparável de um ente querido, ou um grande prejuízo financeiro, ou uma acusação indevida? Quem nunca passou por uma grande tristeza vendo um ser querido sendo injustiçado? Ou quem nunca passou por uma traição de um grande amigo, de um companheiro, de uma companheira? Ou quem nunca teve um sonho desfeito? Ou quem nunca passou por uma doença incurável, na família, um ente querido, um amor impossível, um amor desfeito, uma demissão injusta, um acidente, ou mesmo passar pela necessidade do pão na mesa, ou mesmo não ter um teto, uma cama para descansar. Esse tipo de provação, de provas, elas estão acontecendo todos os dias. Muitas vezes elas nos visitam lá, ou visitam parentes, amigos, mas essas provas, elas estão acontecendo todos os dias no mundo todo. Provas decisivas, verdadeiros testes da espiritualidade. E nós, muitas vezes, na maioria das vezes, nós clamamos quando o infortúnio nos visita. Nós lastimamos, blasfemamos e não conseguimos ter uma reação construtiva nessas horas de luta. Muitas vezes devido à nossa dificuldade, à nossa imperfeição, porque ainda temos muito a evoluir. Mas todo mundo já ouviu falar do Mestre Jesus, todo mundo já ouviu falar dos abnegados companheiros que seguiram Jesus naquelas primeiras horas, naqueles primeiros dias, nos primeiros tempos, quando ele começou a passar a sua mensagem de amor. Todos já ouviram falar dos seus companheiros abnegados que até o fim seguiram junto com o Mestre, aqueles que caminharam para serem atirados aos leões, mas seguiram com o Mestre e enfrentaram as duras provações, uns queimados em fogueira, outros mortos, decapitados, mas eles seguiram com o Mestre Jesus, eles venceram as suas provas decisivas. E nós queremos paz e queremos viver sem sofrimento, sem esforço. Mas é com esforço que se rompe a casca. É com esforço que a lagarta sai do casulo e voa. Mas com esforço. Todavia, todos os grandes vultos da história, homens famosos, importantes, que estão nos livros hoje em dia, passaram por provas decisivas. Pessoas que lá atrás construíram grandes conhecimentos, legaram para a gente grandes ensinamentos, conhecimentos nas mais diversas áreas. Todos eles passaram por provas decisivas. Vou citar alguns. Quem nunca ouviu falar de Miguel de Cervantes, autor de Don Quixote de la Mancha?
Miguel de Cervantes, ele foi um romancista espanhol, poeta, dramaturgo. Ele foi ferido numa batalha, ele ficou paralítico da mão esquerda. Isso foi um grande golpe dele. Depois ele foi preso, acusado de inadimplente, né? Seria essa expressão hoje. Mas ele enfrentou todas essas injustiças e legou um grande tesouro à literatura. E essa obra, Dom Quixote de la Mancha, é um clássico da literatura ocidental. E ele é considerado um dos melhores romances já escritos. E Miguel de Cervantes venceu. Temos também o Bernard Palissy. Ele foi um ceramista francês. Ele era um oleiro e ele se dedicava a produzir cerâmica, aquelas louças, né? Ele foi detido e encarcerado por heresia porque ele apoiava a reforma protestante. E ele passou por uma situação de tanta pobreza que ele não tinha lenha para colocar no forno, para aquecer, para produzir as suas cerâmicas. Ele chegou muitas vezes a queimar a mobília da própria casa para conseguir um calor suficiente naqueles fornos que ele tinha lá, para fazer as suas experiências. Gente, ele tentou por 16 anos até que ele conseguiu uma louça esmaltada semelhante à porcelana chinesa. E ele ficou muito famoso, por um famoso ceramista francês. Então, ele enfrentou também as suas próprias decisões. William Shakespeare, todo mundo conhece. William Shakespeare, maior escritor do idioma inglês, poeta, ator, dramaturgo. Ele chegou num momento da vida dele que ele estava numa dificuldade financeira tão grande, que em um certo dia ele se achou a incendiar um teatro, tomado de tamanho desespero. Mas ele conseguiu vencer e deixou ao mundo obras-primas maravilhosas, como os romances Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, Lear e outros. Outra importante figura, o romancista francês Victor Hugo. Victor Hugo, ele foi um poeta, um artista, um estadista, um ativista dos direitos humanos na França. Ele teve grande atuação política, participou do Senado. E ele era conhecido pelo seu discurso, ele era uma pessoa muito preocupada com os direitos humanos, com a situação dos pobres, dos carentes. E ele esteve exilado por 18 anos. Olha que situação, 18 anos exilado, porque ele foi contrário ao regime de Napoleão III, que ele havia apoiado, mas depois, quando assumiu o poder, instalou uma ditadura, e ele foi contra. E mesmo assim, quando ele retornou, ele engajou-se novamente na vida política, e as suas obras, suas peças de teatro, seus poemas, seus livros, ele denunciava a miséria dos trabalhadores, denunciava também os principais problemas que o mundo vivia no século XIX e falava das grandes e eternas questões humanas. E as pessoas que liam os livros de Victor Hugo, elas sentiam, né, o quão eloquente era o seu discurso, como que ele convencia, como ele explicava, como ele deixava claro a real situação do país e dos menos favorecidos. E mesmo com todas as dificuldades que Victor Hugo enfrentou, ele nunca abandonou o trabalho. Ele depois o corpo físico no solo de sua pátria sob a admiração do mundo inteiro. Ele escreveu um famoso romance chamado Os Miseráveis. Escreveu também um chamado Notre Dame de Paris, onde tem o famoso personagem, o Corcunda de Notre Dame. E hoje, o corpo de Victor Hugo está enterrado no monumento onde estão os restos mortais dos heróis franceses. Tamanha foi a figura de Victor Hugo, tamanha foi a atuação dele, a sua luta para despertar o coração das pessoas, para sensibilizar as pessoas com relação aos menos favorecidos. Nós temos aqui Michel Faraday. Michel Faraday, ele foi um físico químico britânico.
ele foi considerado um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Para vocês terem uma ideia, ele trouxe grande contribuição no ramo da eletroquímica. E através dele, nós temos hoje conhecimento de termos como cátion, ânion, eletrodo, eletrolítico, porque ele realizou descobertas na química e na física. Ele descobriu o benzeno, ele é o pai do motor elétrico e do gerador elétrico. Então, quantas facilidades nós temos hoje graças às descobertas desse gênero, né? Mas olha a situação, com 13 anos ele teve que parar de estudar, sendo um amante do conhecimento. Teve que parar de estudar e foi trabalhar como entregador de jornais. Depois foi aprendiz de encadernador e foi residir na casa do patrão. E lá, quando ele tinha uma folga, ele corria a ler, porque ele adorava ler. Foi ajudante de ferreiro para poder pagar os seus estudos. E com todas as dificuldades que ele enfrentou, ele tornou-se um dos físicos mais respeitados por todas as nações. Nós temos também Rudolf Hertz, um físico alemão. Esse Rudolf Hertz, ele conseguiu demonstrar a existência das ondas eletromagnéticas, olha só, criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. Isso no século XIX. Descobriu a forma de se produzir as ondas eletromagnéticas. Mas ele enfrentou imensa falta de recursos para poder estudar. Ele foi vendedor de revistas para sustentar-se, entretanto venceu as dificuldades e tornou-se um dos maiores cientistas do mundo. Tanto é que hoje a gente usa essa expressão Hertz, que é uma unidade de frequência do Sistema Internacional de Medidas. E essa expressão é em homenagem a ele, a sua descoberta. Então, de igual maneira, eu citei aqui alguns exemplos. Nós temos também, dentro do aspecto do espiritismo, inúmeros espíritas que se destacaram e que tiveram uma vida muito difícil. Nós temos aqui o caso de Allan Kardec, que grande parte de vocês já conhece, influente educador, autor, tradutor francês, codificador da doutrina espírita. Um dos pioneiros na pesquisa sobre os fenômenos paranormais. Quando ninguém nem imaginava, quando as pessoas todas eram descrentes, ele estava lá dentro. Além de ter sido discípulo de Pestalozzi também. Kardec sofreu por mais de uma década insultuoso sarcasmo das pessoas, preconceito, desprezo, devido ao seu estudo, que ele estudava os espíritos. E isso começou a incomodar o clero. Talvez fosse um pouco antes, ele até fosse levado para a fogueira, quando ficassem sabendo que ele estava estudando isso, né? E mesmo assim, ele jamais desanimou e entregou à posteridade o luminoso patrimônio da codificação. Os maravilhosos livros e a doutrina espírita, ele pegou para todos nós. Nós temos na Espanha a Amália Domingos Soler. Ela foi, gente, uma costureira, escritora e grande expoente do movimento espírita espanhol. Ela era médium psicógrafa, autora de um livro que todos nós já conhecemos, Memórias do Padre Germano. Aquele livro maravilhoso. Mas a vida de Amália não foi fácil. Seu pai morreu antes dela nascer. Ficou cega aos 8 anos. Depois foi curada como farmacêutico. Teve problemas visuais ao longo de toda a sua vida. Aos 10 anos começou a escrever poesias. Aos 18 publicou os primeiros versos. Aos 25 perdeu sua mãe. E ela ficou numa situação muito difícil. E só apresentaram 2 saídas para ela. Um casamento arranjado ou entrar para um convento.
E ela não aceitou. E ela foi para Madrid. E lá em Madrid, ela não conseguiu trabalho. E ela passou fome. Ela passou fome. E uma noite, em desespero, ela viu o espírito da sua mãe. E isso foi uma visão que deixou ela assim, fascinada. E ela lembrou-se de como mãe era religiosa. E ela foi procurar ajuda numa instituição de caridade. E lá ela foi obrigada. A Amália Domingos Soler, ela tolerou então o suplício da fome, ela tolerou a flagelação da cegueira, e mesmo assim ela nunca duvidou da providência divina. Ela consagrou ao pensamento espírita a riqueza de suas páginas imortais. Ela passou por duras provas. Nós temos Bezerra de Menezes, médico, brasileiro, militar, escritor, jornalista, político, um homem extremamente caridoso, um expoente da doutrina espírita. E Bezerra de Menezes, ele abdicou do poder político, do glamour da política, e mesmo assim ele continuou na sua posição de médico ilustre, e partiu da terra em extrema necessidade material, porque ele atendia todo mundo, ele não cobrava suas consultas, ele dividia o que ele tinha com os pobres. Então ele morreu pobre, sendo um homem ilustre, um médico extremamente famoso, e ele foi considerado um verdadeiro apóstolo dos pobres. E quem que não conhece a vida de Chico Xavier? As dificuldades que ele enfrentou, os problemas de saúde tremendos que ele teve, problemas na família, perseguição, preconceito. Ninguém conhece a vida de Chico Xavier, e mesmo assim perseverou e nos deixou centenas de livros maravilhosos para iluminar o nosso caminho. E quem nunca ouviu falar de Jerônimo Mendonça, que passou uma vida numa cama, sem poder nem mexer o corpo de tanta dor, e mesmo assim saiu pelo Brasil todo fazendo as suas palestras numa maca. Todos enfrentaram provas decisivas, e cada um de nós enfrenta a sua prova decisiva. Alguns dias elas são mais difíceis, outros dias elas não são tão difíceis, mas todos os dias nós estamos enfrentando provas difíceis. Então, eu vou ler para vocês um texto aqui de Emmanuel, maravilhoso. E ele diz assim para a gente: nas horas difíceis, nas horas das provas decisivas, guarda-te em Deus. Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Se fatigado, pensa nele, o eterno Pai que jamais desfalece na criação. Se triste, eleva-lhe os sentimentos, meditando na alegria solar, com que toda manhã sua infinita bondade dissolve as trevas. Se doente, centraliza-te no perfeito equilíbrio com que a sua compaixão reajusta os quadros da natureza, mesmo quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. Se incompreendido, volta-te para ele, o eterno doador de todas as bênçãos. Quantas vezes escarnecido por nossas próprias fraquezas, sem que se desanime a paciência incomensurável, quanto aos arrastamentos de nossas imperfeições animalizantes. Se humilhado, entrega-lhe as dores da sensibilidade ferida ou do brio menosprezado, refletindo no celeste anonimato em que se lhe esconde inconcebível grandeza, para que nos creamos autores do bem que a ele pertence em todas as circunstâncias. Se aflito, confia-lhe as ansiedades, compreendendo que nele o imperecível amor todas as tormentas se apaziguam. Seja qual for a dificuldade, recorda ao Todo-Poderoso que não nos esquece em sua infinita misericórdia. E abraçando o próprio dever como sendo a expressão
revelação de sua divina vontade para os teus passos de cada dia, encontrarás na oração a força verdadeira de tua fé, a erguer-te das obscuridades e dos problemas da terra, para a rota de luz que te aponta as sendas do céu. Então essa é a palestra de hoje, que vem tocando no nosso coração, nos convidando a refletir sobre todos aqueles que vieram antes de nós, todos aqueles que já tombaram o corpo diante de provas tremendas. Quantas aflições já ficaram para trás, quantas dores, quantas mortes nos campos de concentração, quantos filhos, quantos maridos mortos nas guerras e quantas guerras já tivemos nesse planeta. Vamos pensar em todas as dores, em todos que, embora lutando, venceram e nos legaram conhecimento, invenções, descobertas, em todos os ramos do conhecimento. Conhecimentos que facilitam a nossa vida nos dias de hoje, que nos trazem saúde, descobertas na medicina, em inúmeras áreas. Então vamos refletir que todos enfrentaram dificuldades. Elas existem no nosso caminho, para o nosso despertar. Mas ao nosso lado caminha também o Mestre Jesus e os mentores de luz, que nunca nos deixam, principalmente